segunda-feira, continuando o tema Atravessando os Desertos da Vida. Hoje nós vamos para a segunda parte. Então convido os irmãos sentados mesmo, curvem suas cabeças e oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez oramos a Ti nesta oração. Eu apresento a minha vida no Teu altar, pedindo ao Senhor que me dê graça, virtude do Teu Espírito para ministrar o ensinamento desta noite. Que o Senhor possa falar conosco e nos ensinar, ó Pai, as virtudes do Teu Espírito Santo possam estar sobre nós para que possamos aprender de Ti conforme a Tua Santa Palavra. Visita os meus irmãos, as necessidades, Senhor, de cada um venham ser supridas na medida da Tua misericórdia. A Tua mão de misericórdia alcance aqueles que não podem estar na Tua casa neste dia, mas que em breve possam estar na Tua casa louvando e adorando ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, vem falar conosco nesta noite. Amém. Amém, Jesus. Na semana passada nós fizemos a abertura do tema e hoje nós vamos dar continuidade. E na continuidade nós vamos falar o que devemos levar para o deserto. Há uma nova tendência, uma tendência minimalista, que é você aprender a descobrir que você na verdade precisa de bem menos coisas para viver em relação a tudo aquilo que nós muitas vezes acumulamos. A gente descobre isso quando mudamos de um endereço para outro, ou quando resolvemos fazer uma reforma na nossa casa. Aí a gente começa a tirar as coisas dentro dos armários, a gente começa a ver o quanto de coisa a gente tem e que não usa, e que só fazem volume. Hoje, na Palavra de Deus, nós vamos meditar e eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar a nos livrar dos volumes que só fazem peso e atrapalham na caminhada. Amém? Vamos lá. Está aí uma mochila, um desenho de uma mochila de um campista. Tem uma série de coisas, É uma mochila que ele suporta carregar e que aí tem coisas essenciais. Aí tem itens de higiene pessoal, óculos escuros, caderno de anotação, mapa e lápis em saco plástico, porque se chover não perde e não molha. Livros, revista, protetor para os lábios, garrafa d'água, chapéu, papel higiênico, rádio, calças impermeáveis, garrafa d'água, comida, poncho impermeável, varetas e stacks da barraca, a barraca, sacos impermeáveis, saco de dormir, saco de restos, roupa dentro do saco plástico, caneca, latinhas, saquinhos de café ou chá, açúcar e leite desidratado, malha quente em saco plástico, prato e utensílios, kit de primeiros socorros e luvas. Essa é uma série de itens para uma pessoa que vai sair para um acampamento. Não é muito leve essa bagagem não, É uma bagagenzinha aí, é uma maleta aí para uma noite, Isso aqui é equipamento para uma noite, a não ser que você vai ter que se virar e caçar onde você vai estar, porque aqui você não consegue carregar muita comida, Então você vai precisar de ver muito bem o que você vai realmente precisar, porque tudo que você levar a mais vai te atrapalhar na caminhada, porque vai fazer peso extra, peso desnecessário. Então vamos para a Bíblia. 7 elementos fundamentais para se levar para o deserto. Primeiro item fundamental: obediência.
Vamos ver? A obediência. Deuteronômio 11, 13 a 16 diz assim. Deuteronômio, capítulo 11, verso 13, 14, 15 e 16. E será que se diligentemente obedeceres aos mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor, o teu Deus, e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei chuva à vossa terra ao seu tempo, a temporã, a serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais outros deuses, e vos inclineis perante eles. Este texto, irmãos, nos traz aí um alinhamento ao cuidado, à obediência. Ele começa dizendo: e será que se diligentemente obedecer aos mandamentos de Deus? O inimigo das nossas almas, ele se aproveita das circunstâncias delicadas que nos envolvem para nos tentar. Muitos deixam de crer em Deus por causa dos problemas da vida, dos desertos e provações que nos advêm. Irmãos, a obediência ao atravessar um deserto é de fundamental importância. Uma pessoa desobediente, ele vai desobedecer regras fundamentais, e ao desobedecer regras fundamentais, a pessoa morre de sede, morre de calor, né? Morre de fome. Por quê? Porque ele desobedeceu regras importantes. Quer ver um exemplo disso? Regra importante. Quando eu era garoto, que eu comecei a trabalhar, eu saía de manhã de casa, a mãe, o que ela falava? Ela preparava o meu café. Você vai assim? Eu falei, vou. Pega uma blusa e leva guarda-chuva. O que acontecia? Desobedecia, de tarde eu chegava molhado e com frio. Por quê? Desobedeceu. Não soube ouvir a voz da sabedoria. A mãe, o pai, quando fala, sabe o que estão falando. Eles falam para o bem, não é para o mal, né? Quem já teve essa experiência aí da mãe falar: olha, leva uma blusa, dali a pouco você está lá, né? Batendo o dentão de frio, porque não conseguiu ouvir e prestar atenção no conselho. O pai, ó, não mexe com essa ferramenta que você vai se machucar. E você vai teima, né? Desobedece. Dali a pouco você está lá, dedão machucado, porque desobedeceu, né? É porque é fácil, né, irmãos? Pregar um simples prego é fácil. Mas quantas vezes a gente não arrebentou o dedo na martelada para aprender que é fácil, mas tem o jeito correto. Tem um jeito correto. E o jeito correto. E tem gente que às vezes deve ser uma bobagem, é só martelar um prego. Quem não souber, quantas vezes eu cheguei na bancada do rapaz trabalhando, falei: meu filho, dá aqui o seu martelo. Peguei o martelo dele, fui lá na serra circular, peguei, fiz um risco, fui lá na serra. Você é louco, você cortou o cabo do meu martelo? Eu falei: você não usa? Não precisa. Ué, que absurdo, mas cortou. Falei: agora você vai lá e aprende a fazer um cabo novo pro seu martelo, né? Vai lá. Ué, o chefe colocou eu para poder instruir ele. Falou: ó, eu quero que esse rapaz se torne o melhor ajudante dentro da nossa sessão. Eu falei: então pode deixar que eu vou ensinar ele. Aí ele falou assim: mas rapaz, você fez isso comigo? Eu falei: fiz. O martelo tem um cabo para você segurar no cabo, e tem a posição certa de segurar. Mas é só um martelo. Não é. Parece bobo, mas tem ciência. Não tem ciência? Se você não segurar no lugar certo, você não consegue martelar corretamente, bater o pré corretamente. Aí ele ficou meio bravo comigo. Eu falei assim: agora você vai ter uma nova oportunidade. Você já teve uma oportunidade, nunca mais você vai esquecer que o martelo se segura aqui. E agora você vai ter uma oportunidade de aprender.
olha, eu nunca tinha feito um cabo de martelo, agora você vai fazer um. Aí ele fez. Por que? Nossa, pastor, mas o senhor fez isso? Fiz, porque o cabo estava horrível, estava merecendo fazer outro. Eu aproveitei a oportunidade. Aí o jovem que eu estava instruindo, ele aprendeu, já sabia fazer um cabo de martelo. Irmãos, mínimos detalhes às vezes coloca a gente em risco. Quando você sai para viajar, você precisa de fazer o quê? Se você vai viajar de carro, você precisa de conferir o quê? O óleo. A data em que ele foi trocado e observar se ao longo da viagem ele não vai vencer. E se vencer, em que quilometragem, em que lugar você vai estar, para ver se vai ter um lugar adequado para você fazer a troca de óleo. Mas é bobagem, quando voltar a gente vê isso, né? Se a sua viagem for de 5.000 quilômetros, o seu carro vai vencer o óleo nos primeiros 100 quilômetros, então troca agora, que aí você faz uma viagem tranquila. Você tem que olhar o quê? As mangueiras de água, ver se está tudo ok. O tempo em que você fez a última manutenção preventiva, se você não vai estar viajando. Quanta gente você não vê para a estrada aí, por quê? Porque não levou em consideração detalhes bobos e simples, que é necessário levar. Mesmo a gente tendo esse cuidado, a gente corre o risco de ficar na estrada, não corre? Porque pode ter um defeitinho lá dentro que ninguém conseguiu ver, e ele vai aparecer no meio do caminho. Porém, não foi por descuido, foi um acontecimento do acaso, não foi por falta de cuidado. Então, tudo aquilo que está na nossa mão para poder cuidarmos, a gente tem que prestar atenção. E a obediência é fundamental. Rapaz, meu carro fundiu o motor. Eu falei, qual foi a última vez que você olhou a água do radiador? A pessoa nunca olha a água, uma hora que o negócio está seco lá, mas estranho, acendeu uma luzinha aqui. Esses dias eu vi um vídeo do carro, quem viu esse vídeo aí na internet? Esses dias eu vi um vídeo, o cara dentro do carro, ele cata uma chave de fenda, ele abre o porta-luva lá, cata uma chave de fenda, quebra um negócio, aí ele quebra a luzinha. Eu falei, quero ver agora essa luzinha maldita acender. Agora ela não acende mais, ele rebenta com a luzinha, Quem já viu aquele filme Madagascar 2? Eles estão em pleno voo, capitão, uma luzinha vermelha, uma luzinha incandescente, hipnótica, acabou de acender aqui. Manual. Ele pega o manual, ele cata o manual, quebrou, problema resolvido. Ele quebra a lâmpada e está o problema resolvido. Lembra dessa cena do desenho? Exatamente. É assim que se resolve as coisas? Não é. Existe uma regra e a Bíblia Sagrada nos dá o caminho. Irmãos, quantas pessoas, às vezes a pessoa erra, não é nem por desobediência, é por desconhecimento. Como você vai obedecer uma regra se você não conhece a regra? E a regra que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus. Quer ver um exemplo disso? Às vezes, a Alessandra mandou um vídeo para mim ontem, ou antes de ontem, antes de ontem, um vídeo fantástico, oferecendo algo miraculoso. Ela falou, Marcelo, me fala o que você acha desse vídeo. Falou, o camarada fala de base bíblica, mas tudo que ele oferece, a Bíblia contradiz a tudo que o cara fala, e ele constantemente insiste que está na Bíblia. Sim, existem segredos maravilhosos na Bíblia? Sim, principalmente aqueles que nos levam à maior riqueza que o Senhor Deus nos ofereceu, que é a salvação e a vida eterna. Nada se compara a isso. Essa é a maior riqueza. E o camarada oferece uma riqueza terrena e que você pode usufruí-la de uma forma a viver o que você quer viver, a fazer o que você tiver vontade, sem ter que responder nada para ninguém. Eu falei, o camarada está falando de segredos da Bíblia para ficar rico, mas ele te dá a oportunidade de fazer o que você quiser sem ter que responder para ninguém. Opa, o negócio aí já está, Parece um dinheirinho oferecido pelo Satanás, parece um pactozinho de sangue com um demônio, não é?
À medida que eu fui ouvindo o vídeo, eu fui lembrando de versículos, textos bíblicos, né? Até comentei com o Alessandro. Eu falei, o negócio é totalmente contraditório. Está fora da palavra. Aí uma pessoa não tem a palavra no seu coração, como o salmista diz, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, e na tua palavra medita de dia e de noite. A gente não faz isso, a gente fica suscetível às ofertas enganos. Você cai que nem um rato numa ratoeira. Diga, pastor Francisco. Aquele Monza que eu vendi para aquele vizinho da Alessandra lá dos prédios, lembra? Ele encontrou comigo e falou, o senhor vai vender um carro que estava para fundir o motor, né? Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes o senhor colocou água no reservatório? Ele falou, como assim? Colocar água onde? Eu falei, o carro era refrigerado a água. Como assim? Eu falei, o que aconteceu? Meu filho pega o carro e anda para lá e para cá. Aí começou a sair fumaça, ele parou, o mecânico veio e falou, vai fundir, está seco, não tem água, não está refrigerando. Eu falei, o senhor acha que eu vendi o carro? O senhor nunca colocou água? Aí a culpa é dos outros, né? É muito comum isso no Evangelho também, irmãos. As pessoas se dando mal na vida, o casamento indo de mal a pior, né? Sua vida financeira indo de mal a pior, sua vida afetiva indo de mal a pior. Imagina um homem desse no deserto. A pessoa, ela sempre vai encontrar alguém para botar a culpa. Isso é muito ruim, porque a Bíblia diz, olha, você errou, né? Arrepende, confessa e deixa, que você vai alcançar a misericórdia, né? Mas como que eu vou poder seguir uma regra se eu não conheço a regra, né? Então, vamos para o próximo. A obediência é fundamental, irmãos. Obedecer a regra. Olha, se Davi não fosse obediente a Deus, teria morrido no deserto. Ele teve que ser obediente a Deus ali no deserto. Ali o negócio estreitou ali. Se ele vacilasse, ele morreria. Segundo item para levar na mochila para atravessar o deserto é a paciência. Saber que para você atravessar você vai precisar de um tempo. Mas eu corro, rapaz, eu sei correr. Não adianta correr. Existem longas caminhadas que o que vai fazer com que você consiga chegar do outro lado é a resistência pela persistência e não pela velocidade. Não pela velocidade. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém aqui. Quem aqui já esteve na estrada viajando e passou um camarada e passou que deu um raio lá na frente e você vai na toadinha. Lá na frente você vê um carro com o capô levantado, você fala, mas não era aquele carro? E você naquela toadinha suave, você vai e chega. Até porque, irmão, se você corre demais, você acaba forçando o funcionamento natural da coisa. E aí funde o motor. Na vida espiritual, a mesma coisa. Tem uma modalidade que você conhece que é enduro no deserto, de regularidade. Se eu não passar no tempo certo, no lugar certo, eu sou desclassificado. Então não é velocidade. Então o juiz ele vai conferir pelo GPS se dentro daquele tempo, 23, 59 e 14, eu passei naquela curva, aí eu tô dentro. Se eu não passei por fora. E se passou muito antes, também não. Irmãos, o que o irmão lá está falando é do enduro, né? Paris-Dakar, né? E essas competições de longa distância, que a viagem dura dias, né? E eles têm que alcançar os objetivos. Então existem os pontos certos. E os pontos certos, eles estão cravados dentro, né, de uma observação seguinte. O camarada não pode passar nem muito antes e nem muito depois. Existe um prazo de tempo para ele passar por ali. Se ele passar muito depois, aconteceu alguma coisa, ele não conseguiu chegar, se perdeu, o carro quebrou, né? Ou teve que parar por algum outro motivo. Se ele passou muito antes, significa que ele sabotou em algum momento do trajeto
né? Cortando algum caminho que não era permitido, porque ele tem o caminho certo a traçar, né? Então, se ele adiantou muito, é porque ele trapaceou, ele também fica desclassificado, né? Então, ele tem que fazer aquele caminho que tem que fazer. É diferente de uma corrida dentro de um autódromo, onde ali está definido, né? Todo o percurso que você vai ter que fazer. É um percurso que você vai passar dentro de cidades, você vai passar em estradas, você vai passar em desertos, você vai passar em lugar que não tem estrada, né? Mas existe uma trajetória que você precisa fazer dentro do GPS. Irmãos, às vezes a questão não é o tempo, às vezes a questão não é a rapidez, é o tempo. Quer ver um exemplo disso? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim do que o princípio. Então, irmãos, às vezes as pessoas até começam bem, mas terminam muito mal. Tem gente que nem começa tão bem assim, tem um começo terrível, mas termina muito bem, porque na jornada ele conseguiu aprender. Uma coisa que eu tinha dificuldade, irmãos, era de observar a trajetória. Eu lembro que a gente saía para viajar, eu queria correr e chegar logo no objetivo. E logo chegava no objetivo, em pouco tempo você cansava do objetivo alcançado. Aí você queria voltar logo, né? Aí eu comecei a aprender a apreciar a jornada. Quando eu saio para viajar, a gente para. Eu falei, porque você parou aqui? Nossa, o lugar aqui é muito bonito, vamos dar uma olhada? Vamos. A gente desce do carro, descansa. A gente faz um monte de parada. Teve viagem que dá para fazer em 4 horas, irmãos, que eu já fiz em 7. De tanto que eu parei. Principalmente essa região nossa aqui é muito linda, né? Uma região montanhosa, muito linda. Vale a pena, tem lugar que você pega, você sobe, você avista, né? Você tem uma vista maravilhosa e a gente aproveita assim. Então a paciência é um segundo item. Olha só, Romanos 5, versículo 1 a 5: sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui Paulo está falando sobre o processo de aprendizado na vida cristã. Aquele que é impaciente, irmãos, constantemente está tendo dor de estômago, porque fica comendo biscoito cru, arroz cru, comendo bife cru, comendo bolo cru. Por quê? Tem um tempo de cozimento. Se não respeitar aquele tempo, você vai, né? E se você demorar demais também, vai comer coisa queimada. Existe tudo um tempo certo. E o que nos faz permitir a viver o tempo certo de Deus em nossas vidas é a gente ter essa virtude, a paciência. Os impacientes acabam, né, sofrendo a consequência. Domingo de manhã nós estávamos ali na cantina, a Doroteia estava lá mexendo nas panelas, né? E a gente estava rindo, porque é muito comum, né? Hoje não, mas até a Renata, né, a esposa do irmão Léo, estava falando, a gente comprava leite, né, do carroceiro, passava com leite in natura. Então chegava em casa, tinha que ferver, não tinha conversa. E isso daí geralmente era responsabilidade de quem? Das crianças, né? A mãe falava, fica de olho no leite. Aí você ficava lá, 20 minutos olhando o leite. Uma piscada, você dava, oh meu Deus, ferveu, né? Então a gente tem que ser paciente, perseverante e atento, porque para tudo existe um tempo determinado. Se a gente não tem a paciência de esperar, né,
a gente vai perder. Mas se a gente também vacilar, o tempo passa e a gente perde do mesmo jeito, né? Então a gente tem que estar tomando cuidado e aproveitando aí esse tempo de Deus em nossa vida, né? Irmãos, por ansiedade de querer a bênção de Deus e não saber esperar o tempo, né, a gente pode acabar chegando na glória mais cedo, ou até nem conseguindo ir para a glória, porque a impaciência gera também intolerância. A intolerância acaba nos levando a pecar, porque a gente, na intolerância, na impaciência e na intolerância, a gente fica resmungão, a gente fica murmurador, a gente fica reclamando. E aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus não se agrada, porque você acaba não vendo o que Deus te deu, mas só consegue enxergar o que você ainda não recebeu, mas as coisas que você já tem recebido, né? Então a paciência é muito importante, porque para você enxergar o que Deus já te deu, pacientemente você precisa dar uma parada e olhar em volta. E às vezes na correria você não faz isso, e aí você acaba se tornando um ingrato. Vamos aproveitar o tempo de Deus. Precisamos da paciência para enfrentar o tempo necessário de travessia no deserto. Irmãos, existem duas modalidades de tempo: Cronos e o tempo Kairos. O ser humano tem um pouco de dificuldade com essa questão de paciência e tempo, justamente porque Deus fala conosco e Ele é um ser eterno, e nós somos um ser. E aí, o que nós somos? Nós somos um ser híbrido. Nós somos um ser mortal, mas eterno ao mesmo tempo, não é? Quer ver? Olha lá. Porque o ser humano tem tanta dificuldade de entender ou lidar com o fator tempo? Justamente por causa da tricotomia. Nós somos, olha a composição humana: corpo, alma e espírito. O corpo, por causa do pecado, está fadado a ter um começo, meio e fim. Mas a alma e o espírito, eles são eternos. Então a gente vive dentro de um tempo Cronos, mas pertencentes também a um tempo Kairos, que é o tempo eterno. Então isso às vezes gera uma confusão dentro da gente, porque aquilo que parece uma eternidade para a gente, nada, é só uma fração de tempo no tempo cronológico de Deus. E o tempo cronológico de Deus, você sai daqui, entra para o espiritual, ele sai de Cronos e entra para Kairos, porque o Kairos é eterno. E o Cronos, ele tem começo, meio e fim. O tempo de Deus é diferente. Então Deus trabalha no tempo dele na nossa vida, e às vezes nós não temos a paciência de esperar, porque parece que o tempo dele é muito demorado, e não é. É o tempo necessário para se concretizar o que ele tem. Às vezes é difícil lidar com isso. O corpo é Cronos, a alma é espírito, Kairos. Terceiro ponto para se levar na mochila para atravessar o deserto: caráter. Caráter é fundamental na vida de um ser humano, de um cristão, fundamental. A reputação revela o que as pessoas pensam de mim. O caráter revela quem eu realmente sou. Por que tem pessoas que perecem no deserto? Porque eles estão fadados à reputação. Estão preocupados com a reputação. Mas e a minha reputação? Se Jesus se preocupasse com a sua reputação, ele não teria iniciado a obra da salvação. Se os primeiros apóstolos e os primeiros discípulos tivessem preocupação com as suas reputações, nós não teríamos sido evangelizados, irmãos. Por quê? Porque a reputação revela o que as pessoas pensam de mim. Para você ter reputação, muitas vezes você tem que omitir a verdade, e às vezes você tem que fingir, você tem que disfarçar, você tem que maquiar. Mas o caráter, não. O caráter, ele revela quem nós verdadeiramente somos.
E para atravessar os desertos da vida, irmãos, nós precisamos de caráter. E ter caráter e entender isso daqui é meio difícil, porque o mundo não está nem aí com o caráter. O que a gente vê nas redes sociais? Só reputação. Quem já viu em rede social aí aquela foto linda de uma família feliz e você olha, puro fake news, porque eu conheço essa família, vive num pé de guerra desgraçado, até dó, né? É uma família toda destruída, só Jesus para ter misericórdia, mas na foto lá está só a reputação, né? Tá lá, todo mundo sorrindo, eita, que felicidade, né? Que maravilha. Olha como a irmã ficou bonita de óculos escuros. Mentira! Fiquei sabendo essa semana, eu mandei um soco nos olhos dela, né? Não é chique não, é escondendo mesmo. Quem já viu isso? A gente cansa de ver isso. Por quê? Porque o mundo prega que nós devemos manter a reputação. Não, isso está fazendo um mal, né? Irmãos, para você ter uma ideia, chegou uns irmãos uma vez no ministério e falaram assim para mim: pastor, o senhor precisa muito melhorar a sua imagem, tá? O seu marketing pessoal está horrível. Eu falei: sério? Sério. Ó, a gente teve conversando, nós temos uma proposta para o senhor. Aí eles deram a ideia deles para melhorar o meu marketing pessoal. Eu falei: pronto, era esse assim para dizer: pastor, o senhor precisa. Trocaram a minha roupa, né, o penteado do meu cabelo, na época eu usava barba e ainda tinha cabelo, né? Trocaram até a fala. Ó, o senhor deve falar assim, 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 o senhor deve usar tais cores, isso, né? Isso traz, né, uma credibilidade. O senhor tem que fazer assim, assim, assado. Eu falei assim: tá. Qual é o propósito do pastor da igreja? É fazer seguidores para si ou para Jesus? É para Jesus. Falei: então importa que ele cresça e eu diminua. Estou pouco me importando com o marketing pessoal, vocês estão preocupados ao meu respeito aí. Estou ensinando a palavra de Deus bem ou estou falando borracho? Não, o senhor ensina muito bem, nós aprendemos muito com o senhor. Falei: então estou no caminho, né? É importante a gente revelar o caráter, porque às vezes eu conheci gente que nem se vestia tão bem, não, e que era até de certa forma um pouco relaxada, nem se preocupava muito bem com a sua aparência, não, mas que tinha caráter. Se você olhasse, ele não teria muita reputação não, porque ele fugia um pouco dos padrões, mas era um homem de Deus. Eu tenho exemplos para dar, né? Meu avô Mário, meu avô Joaquim. Se olhava assim, fisicamente olhando, e pelas vestes que vestia, era uma pessoa simples, em que uma pessoa não dava muita coisa, uma pessoa de não muita reputação, mas quando você a conhecia intimamente, era pessoa de caráter. Ele se preocupava muito com aquilo que as pessoas iam pensar dele. Ele se preocupava muito com aquilo que ele realmente era. Foi isso que ele ensinou para o meu pai. Foi isso que meu pai ensinou para mim. E isso eu tenho procurado ensinar para as minhas filhas. E isso é que é importante, porque o mundo está preocupado com, né? Nossa, o que vão pensar de mim, né? Lembra daquele louvor? Eu quero a Deus. Isso é antigo, hein? Eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero a Deus. Você lembra? Não importa, reputação, meu, estou nem aí. Importa que o que Deus sabe de mim e o que eu realmente sou. Amém? Vamos para o próximo. Olha, o caráter, o que faz com que os entes ou objetos se distingam entre os outros da sua espécie. Caráter, marca, cunho, impressão, propriedade, qualidade distintiva, índole, gênio, firmeza, dignidade,
Esse é o significado do dicionário. Caráter. Amém? Reputação é o que os outros pensam de mim. Caráter é o que eu realmente sou. Quarto, que é importante, unção. Êxodo 25:6. Utensílios para o tabernáculo, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Levítico 8:12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Irmãos, mas por que eu preciso de unção? Olha a importância da unção de Deus na nossa vida. A unção de Deus na nossa vida, ela faz com que aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus não se corrompa. A unção na cabeça dos animais era feita para que os animais não pegassem bicheira. Eles ungiam as partes onde a pelagem era mais curta, porque no pelo mais alto da ovelha, uma mosca pousa e não pode, se ela botar o seu verbinho ali, o seu ovinho ali, ele não vai frutificar, porque ele precisa das vitaminas que contém abaixo do cutâneo aqui, abaixo da pele. Então ela precisa de botar o ovo dela, né? Assim que faz a varejeira. Aí ali nasce o quê? O berne, né? Quem já teve berne aí? Né? Alguém aqui já teve berne? Né? Os cachorros lá na chácara do pai viviam com berne. Para não ter berne tinha que fazer o quê? Passar um produto nele que era oleoso para as moscas não sentarem no corpo, o bichinho. A Marcelinha em casa já pegou berne, né? Quando ela era pequena ela teve berne. Oi? O Rogério também já teve berne. Ela teve berne? Nunca teve berne? Leonas? Não? Olha que bênção, aqui todo mundo já... Tem ninguém da roça aqui para pegar berne, né? Era muito comum. Citronela. Né? Tinha citronela na chácara. Né? É um óleo bom para repelir insetos, né? O óleo de citronela. Até o Léo me deu um vidrão de óleo de citronela ótimo. Né? E o que eu fiz, irmãos? Eu coloquei a citronela nos recipientes, aquelas velas bem grandes. Eu comprei vela de citronela, ela forma uma cava, eu catava o óleo, colocava ali dentro, aquilo ali lança um cheiro na casa, os pernilongos, os insetos, ó, um calorão. Você quer abrir toda a casa, enche de insetos, eles vêm tudo na luz. Aí você aciona lá o óleo de citronela, repele os insetos. A ovelha, a parte vulnerável é a cabeça, onde o bicho vem, pousa e lança ali a sua contaminação. Né? Aí o bicho vai se alastrando ali até que gera a morte. A ovelha precisa ser sacrificada porque a bicheira pega de tal maneira que contamina, e aí ela tem que ser sacrificada. Onde é a parte mais vulnerável do ser humano, igreja? A mente. Onde que o trabalho do diabo mais é executado na vida do homem? Na mente. Lembra daquele ditado, mente vazia, oficina do coisinha, né? Exatamente assim, irmãos. Porque o óleo sobre a nossa cabeça, porque a unção de Deus na nossa vida, porque vai nos livrar da contaminação. Quer ver exemplo disso? É muito fácil. A reputação de uma pessoa ser atingida, o caráter não pode ser atingido não, mas a reputação de uma pessoa pode ser atingida. Quer ver exemplo disso? Nossa, gente, você ouviu dizer, pelo amor de Deus, sério, eu não gosto de fofoca não, mas o que eles queriam falar mesmo, né? Aí você pega e fala, aí você solta uma, né? Ó, vamos usar a irmã Fátima. Eu ouvi dizer que é Fátima. Sério? Nem procura saber se é verdade, já vira a cara para a irmã Fátima. Passa por ela, nem cumprimenta. Pode ser, minha irmã. Que absurdo, né? E vira a cara. Por quê?
alguém pôs na cabeça de alguém. Ó o moscão lá. Por que passou e nem cumprimentou a irmã Fátima? Foi contaminado. Tinha óleo na cabeça? Não tinha, estava desprotegida. Olha a importância da unção. Crente ungido não vai na onda de fofoca e de mentira de senhor ninguém. Alguém me contou uma história terrível. O que eu fiz? Liguei, meu irmão, paz do Senhor. Olha, estou sabendo, queria conversar pessoalmente, mas sei que é difícil, tanto para o senhor quanto para mim. Então eu vou ligar para saber. Me falaram isso. Misericórdia, eu fiquei chocado. É verdade, meu irmão? É, pastor, é tudo verdade. Eu falei, então, amém. Agora eu sei que é verdade. Irmãos? Pergunta se as pessoas fazem isso. Não. Já passa a notícia para um, para outro, e vai. Aí quando vai descobrir a mentira, pronto. Vai? Não. O que é isso? Tem um óleo sobre a minha cabeça. Ah, mas é vergonhoso, como que eu vou perguntar? Falei, você prefere morrer na curiosidade, esparramar um fake news aí a respeito de uma pessoa? Pode não atingir a irmã, porque ela não está preocupada com a reputação, mas com o caráter, porque ela é uma mulher de caráter, tá? Então diretamente não vai atingir ela, mas indiretamente vai, porque alguém está lançando fake news para assassinar a reputação da irmã. Mas se o crente tem óleo sobre a sua cabeça, não contamina. Irmãos. Quantos crentes que antes tinham admiração pela minha vida e de repente, do nada, simplesmente viraram a cara. Eu nem descobri até hoje por quê. Os que eu tive a oportunidade de encontrar e perguntar, eu perguntei. Irmão, está acontecendo, nunca mais te vi, se não apareceu mais na igreja, está acontecendo alguma coisa? Não, pastor, é que na verdade, e tal coisa. Eu falei, não, mas o problema não é só isso, eu já te encontrei na rua, tentei te cumprimentar, e eu percebi que a gente está de correndo, a gente até entende. Eu falei, não, mas teve um dia que a gente deu de testa com testa, Paz do Senhor. Ah, tá, paz do Senhor. Opa, tem alguma coisa errada acontecendo. É cabeça sem unção, meu irmão. Cabeça sem unção, a mosca varejeira pousa e lança bicheira ali, e aí fica contaminado. Isso daí abre brecha para o diabo colocar coisas. O diabo faz isso ele caiu na minha conversa. Se ele caiu na minha conversa, eu posso agora abrir uma ferida e lançar a contaminação que eu quiser ali dentro. Aí, irmãos, crente sem unção assiste qualquer tipo de programa, se alimenta de qualquer porcaria que a televisão e a mídia lança, Quantos vídeos errados tem por aí, esparramados pela internet, e as pessoas compram essas ideias, a ponto de ter crente que defende que é esquerdista, porque é um modelo justo de governo, é um modelo justo. Vai estudar, meu irmão, vai aprender e vai se converter. Eu vou dizer que um crente que não conhece nada de história e nem nada de política, se ele tem óleo na cabeça e o Espírito Santo guiando a sua vida, conforme vimos na aula passada, ele pode não interpretar o que é que está acontecendo, mas você pergunta para ele, ei meu irmão, qual é o seu posicionamento a respeito? Eu não sei direito, mas Deus fala no meu coração que há algo errado. Eu não sei o que é, porque Deus não revelou, mas algo errado tem nesse negócio aí. Então eu não gosto disso não. É ou não é? Quem já viu crente que não sabe nem ler, ser livrado pelo Senhor de engano, de mentira, de negócio escuso? Por quê? Porque tinha a direção do Espírito Santo de Deus. Não foi por discernimento humano. Ele teve aquele discernimento pelo Espírito Santo de Deus. E tentaram pôr bicheiro na cabeça dele? Não, mas ele tinha unção de Deus. Nós não estamos aqui falando de intelectualidade, irmãos. Nós estamos falando aqui de unção de Deus na nossa cabeça, para não sermos contaminados com conversas. Amém? Irmão, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa para dizer, é só falar, viu? Vamos ser participativos. Quinto elemento para se colocar na nossa mochila: santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz e a santificação. A paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Os muitos desertos da vida, Deus permite para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ser por Ele preparados para coisas maiores. Irmão, hoje eu passo, como pastor da igreja, eu passo por situações que quando eu olho lá para trás, por que eu venço situações atuais? Tem gente que às vezes olha, meu Deus, se eu tivesse na pele do pastor, eu não aguentava um tranco desse não. Por que a gente suporta? Porque Deus já nos trabalhou lá atrás. E nós aceitamos atravessar aqueles desertos lá atrás. E atravessamos com Jesus. Aí o que acontece? Quando vem desertos maiores, distâncias maiores, com animais peçonhentos mais violentos, a gente consegue atravessar. Por quê? Porque nós já fomos preparados por Deus lá atrás. Por que muitos homens de Deus, levantados por Deus, consagrados e colocados na liderança de trabalho, não frutifica, não dá certo, não funciona, não permanece? Por quê? Porque não foram preparados para aquele propósito. Porque quem nos prepara, quem nos capacita é Deus. É Deus. Não é porque eu não sou pastor porque eu quero. Eu estou pastor porque Deus me preparou para estar nessa posição. Você é pastor para toda a vida? Sim, tudo aquilo que eu aprendi do pastorado vai estar sempre dentro de mim. Vai ter um momento que eu vou ser, mas eu vou estar aposentado, Tem que ter um dia, vai ter que parar, Como o pastor Francisco hoje, ele já não exerce o pastorado, mas toda a atitude dele, a conversa dele, o conselho dele, é tudo o quê? Pastoral, porque ele já pastoreou. Hoje ele não está mais pastor, atuante na obra e no serviço, mas ele é um pastor preparado por Deus. Isso está no íntimo, Quantas vezes eu estou conversando com alguém e a pessoa pega e fala, é exatamente a conversa de pastor. E olha o que eu fui falar, ainda fui falar isso para o pastor, É por isso que eu tomei essa lambada. Irmão, até porque nós somos guiados por Deus. E às vezes você está num lugar falando alguma coisa, você nem entende o que está falando aqui, dali a pouco você vê a pessoa para quem você está falando, chorando. Aí você descobre que é Deus te usando para falar com aquela vida. Isso daí é o quê? É um chamado de Deus, isso é unção de Deus na nossa vida, para poder fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Então, irmãos, santificação é fundamental, porque quando você está no deserto, uma das maiores ferramentas do crente no deserto é a oração. E por que é importante a santificação? Porque a palavra de Deus fala que Deus não ouve a pecadores. Então quem vive no pecado, não adianta dobrar o joelho e ficar lá, rezando ladainhas, porque não vai resolver nada. Deus não vai ouvir. Deus, ele tem prazer na nossa íntima comunhão com Ele, na nossa fé, na nossa confiança nele. E isso sem santificação não tem funcionamento. Seria a santificação, irmãos, é como aquele óleo colocado dentro do motor. Se colocar o motor para funcionar sem óleo de lubrificação, o que acontece? Superaquece as peças, desgasta as peças e rapidinho ele para de funcionar. Então é preciso de ter santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Qual é o maior propósito de Deus na nossa vida? É um dia a gente encontrar com o nosso Criador. Sem santificação, ele já está falando, sem a santificação não vê o Senhor. Então tem que ter santificação para atravessar o deserto. Vamos lá. Davi entrou no deserto em paz. Quem queria ou estava em guerra contra Davi era Saul. Então ele estava em paz e em santificação. Enquanto o coração de Saul se enchia de ódio contra Davi, Davi permanecia sereno e em paz. E ainda assim Deus o provou mais uma vez, colocando Saul nas suas mãos, mas Davi não se atreveu a matá-lo. Não foi assim a passagem? O texto se encontra lá em 1 Samuel 24, do verso 1
ao verso 15, tá? Lição de casa para você ler, tá bem? Olha, você vê que tem bastante texto para ler. Você vai ler o texto, você vai ver que o texto dispensa palavras. Você vai ver como que Deus livrou Davi e como Davi foi, prudente ali. Ele estava em paz porque não tinha nada contra o rei. Quem tinha contra ele era Davi. E ele não se atreveu a matar Saul. Pelo contrário, ele até da ordem que ele cortou, ele se arrependeu. Mas aquilo ali foi a prova para Saul. Olha, hoje Deus te colocou na minha mão como prova de que não sou eu. Não sou eu que estou em guerra contra ti, mas é você contra mim. Hoje Deus te pôs na minha mão. Se eu quisesse, hoje eu teria te matado, né? Que hora que Davi cortou a orla do vestido de Saul? Na hora que ele estava, o texto bíblico lá de Samuel fala que ele sentiu uma indisposição intestinal, entrou na caverna, português claro, para fazer totô, e a hora que ele está ali vulnerável, a hora que a gente está fazendo isso, a gente está vulnerável, não está? Ali você não está batalhando, meu irmão, ali você só está descarregando, ali é um ponto de vulnerabilidade. Ali Davi corta a orla do seu vestido. E aí lá no alto da montanha ele fala, olha, como prova de que é você que está lutando contra mim, e não eu contra você, Deus te colocou na minha mão, né? Aí nasceu o ditado, ó, cuidado, hein? Dor de barriga não dá uma só vez. Quem já viu esse ditado? Quem sabia de onde tinha vindo esse ditado aí? Vem dessa passagem de Samuel. Deu dor de barriga em Saul, ele foi lá na caverna. Davi poderia ter matado ele e não matou. Bem onde Davi estava escondido, e junto com os 400 da caverna de Adulão. Ele não estava sozinho não, ele estava lá e mais 400, que depois se tornaram os valentes. Entre os valentes de Davi estão os 400 da caverna de Adulão, que se tornaram guerreiros no governo de Davi. Mas isso vai acontecer lá na frente, quando Deus colocou o cetro do reinado na mão dele, porque a unção do rei já estava sobre ele desde quando era garotinho lá, apacentando ovelhas para o seu pai. E pensar que na batalha onde Saul morreu, que chegou aquele rapaz dizendo que o Davi contando vantagem, que disse que matou Saul, na verdade foi o filho de Saul, Davi mandou matar aquele que estava contando vantagem. Ele roubou o rei e depois morto. Irmãos, o rei já havia morrido. O presbítero Léo está lembrando, os irmãos que estão em casa que não ouviram direito, quando a pessoa foi avisar Davi, contando vantagem, como que o rei Saul morreu, não foi agradável aos olhos de Davi. Ele ficou triste com a morte do seu rei, porque ele não tinha nada contra Saul, era Saul que tinha contra ele. Ele ficou triste, ele mandou matar o rapaz. Só está se contentando com algo que era para estar entristecendo. Se você fica alegre com uma desgraça dessa, amanhã, se você se aborrecer, pode fazer festa pela minha morte, Então quem vai morrer agora é você, infeliz. Como a gente devia ter esse senso de justiça nos dias de hoje, Se tivéssemos isso hoje, tenho certeza que muita raça de vigor aí não estaria fazendo os horrores que estão fazendo. Ela deveria ser passar tudo na espada. Mas lembra, o homem pode não fazer, mas Deus faz, viu? Abra os seus olhos, porque a justiça do homem pode tardar, pode falhar, mas a justiça de Deus ninguém escapa. Amém? Vamos lá. Sexto, o amor. Sem amor não atravessa deserto. Olha lá, o amor é sofredor. É agradável atravessar deserto? Não. O que tem no deserto? Sofrimento, escassez, aridez, dor. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não é leviano, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita,
não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quer atravessar um deserto? Coloque amor na sua bagagem, porque o amor nunca falha. Irmãos, porque os desertos da vida, muitas vezes a pessoa está numa batalha dentro do casamento e um está apontando o outro, que um ama o outro. Você não me ama, né? Você que não me ama, fulano não me ama mais, então acabou tudo. Aí eu pergunto: você ama de verdade? O amor está na sua bagagem nesse deserto? Porque infelizmente a maioria das pessoas estão desejando ser amadas, mas amar mesmo elas não estão fazendo, porque o amor é sofredor. Ai, o casamento acabou porque eu sofri muito por amor. Você sofreu por amor? Poxa, mas o amor é sofredor. Por que você não ama mais? É porque eu já sofri muito por amor. Eu falei: mas isso é característica própria do amor. O amor é sofredor, né? As características do amor, irmãos, revelam. Esse texto de Paulo, ele não está falando de nós. Aqui ele está falando de Deus, ele está revelando Deus para nós. Essas prerrogativas, essas características são totalmente Deus. E a quem nós seguimos? A Jesus Cristo, enviado por Deus, o Filho de Deus. E aí você vê, né? O amor não trata com leviandade, não é invejoso, não se ensoberbece. Aí você vai lá em Filipenses capítulo 2, você vai ver as características de Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Olha que fantástico, irmãos. Ali é Deus revelando o poder do seu amor, fazendo. Irmãos, Jesus só conseguiu vencer o deserto de uma vida humana, mesmo sendo Deus, e morrendo, sofrendo a dor humana em uma cruz, por causa desse sentimento que está lá em João 3,16, porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que Ele deu seu próprio Filho para morrer por nós. Vamos lá. E o sétimo, irmãos, e último item para ter na bagagem, né? Eu coloquei ele por último, mas na verdade a gente faz essa bagagem de trás para frente, porque Jesus é essencial na nossa bagagem. Olha, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os desertos da vida que nós atravessamos, impelidos pelo Espírito Santo de Deus, é para nos amadurecer, para que venhamos a conquistar a salvação e a vida eterna. Então Jesus é essencial. Sem Jesus não dá para enfrentar deserto nenhum e nenhum desafio e obter sucesso. Não tem como. Jesus é a nossa bússola, irmãos. Ele é o caminho. Sem Jesus eu estou perdido, estou sem caminho. Ele é a verdade. Sem Jesus eu estou enganado na mentira. Ele é a vida. Sem Jesus eu estou morto. Já morri no deserto. Então Jesus é fundamental. Lembra daquele louvor de falar de Jesus eu não cesso e nem posso deixar de falar. Sem Jesus eu não posso viver, sem a luz não posso caminhar. É linda essa canção. Não sei a letra inteira, só lembro desse pedacinho. É um hino antigo que eu ouvia cantar na congregação da Lorenzinha, quando ainda éramos crianças. Eram as irmãs, né, que cantavam, era o grupo musical que cantava essa canção. Amém, irmãos? Amém? Sétimo e último item, e a semana que vem nós voltamos a estudar mais um pouco sobre os desertos da vida. Hoje é o segundo, né? Nós temos 5, faltam 3 ainda, 3 terças-feiras para a gente continuar e aprender mais e mais da palavra de Deus. Irmãos, a obra está avante, então
Os irmãos vão ver a igreja às vezes um pouquinho empoeirada, tá? Mas isso é fruto do bem, tá? Para ficar bonito tem que ficar feio primeiro, tem que sujar para depois limpar. Então não se preocupe, vai ficar linda a casa do Senhor, né? Eu pedi para que eles iam passar o grafiato branco, eu pedi para que eles pusessem o cinza, já acabou ficando um pouco escurecido, viu que a parede ficou bem escura, mas vai vir a tinta definitiva ainda, viu? Nós vamos pintar, vai ser um cinza médio, e as partes do detalhe onde você vê o verde escuro vai estar contrastando entre o cinza médio, que vai ser as paredes, e os detalhes em chumbo, né? Que vai dar um contraste bonito na casa de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos continuar a jornada, porque Jesus está vindo aí. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Deus é bom, o resto é conversa. Jesus está voltando e temos que estar preparados. Irmãos, quem está de olho aí, acompanhando o noticiário, né, está vendo aí que Jesus está voltando. Conselho: quer estar bem informado? Não assista às mídias abertas e os jornalismos de mídias abertas, canais de televisão. Ali só rola mentira e papo furado. Quer ter notícia de verdade, né? Pegue canais de reportagem sérias no YouTube. YouTube eu gosto de assistir os Pingos nos Is, eu gosto de assistir ao canal do repórter Alexandre Garcia. Ele fala verdade e ele traz informações, e um dos canais que mais traz informação jornalística são esses canais, junto com o canal do pastor Daniel Lopes também. Fica aí a dica para os irmãos que querem ter informações a respeito do panorama político nacional e internacional, a situação geopolítica nos dias de hoje, o que nós estamos enfrentando e como, irmãos, o Brasil está uma bênção. Para vocês terem uma ideia, a perspectiva para este mês é de deflação. Quem sabia disso? O mundo está tudo anunciando, a inflação vai corroer. Os Estados Unidos está apavorado com o bicho da inflação. A Europa está perdida já na inflação galopante. Os países vizinhos nossos aqui, questão de governos esquerdistas, estão morrendo, estão se afundando, enquanto o país nosso está produzindo, está crescendo, e nós temos perspectiva de deflação, pelo menos para o mês de julho, agosto e setembro, já é a perspectiva para esses meses, tá? Olha só, aí o jornalismo de jornal aberto aí que você assiste, viu, meu irmão? Fala: ah, mas o Brasil só está melhor porque o mundo piorou. Mentira, é porque temos um governo sério, comprometido com o povo e principalmente comprometido com Deus. Então, se você tem dúvida em quem você vai escolher para, né, votar, tenha sabedoria, peça a direção de Deus e não seja enganado. Cuidado com as moscas que estão sentadas na sua cabeça, irmão, porque quem assiste essas redes aí, né, globais, está com a mente contaminada, e não adianta vir falar que tem não sei quantas faculdades. Eu quero dizer para você, alguém falando um monte de caraminhola na sua cabeça, meu filho, uma hora você fica contaminado. Fica ou não fica? Fica. Eu preciso de ter o quê? Eu preciso de ter uma série de informações. E eu preciso de pessoas que defendem a verdade e que informem a verdade, não segundo o seu interesse pessoal, mas informe com imparcialidade aquilo que realmente está acontecendo. E nós sabemos o que essas redes estão querendo, né? Estão querendo um governo corrupto para continuar, né, se alimentando do dinheiro público, que somos nós que pagamos com os nossos impostos. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira, que Deus tenha misericórdia do nosso presidente, que Deus tenha misericórdia das pessoas de caráter que querem ver o Brasil continuar a crescer e desenvolver, né? E que estamos lutando contra um inimigo que a maioria dos brasileiros nem sabia que existia.
quer aprender um pouquinho sobre o que é a política nacional ao longo dos últimos 30 anos, assista no YouTube um canal, né? Um canal chamado Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Vá lá no Brasil Paralelo e digite lá no YouTube Brasil Paralelo, Teatro das Tesouras. Você vai entender o que aconteceu com a política nacional nos últimos 30 anos. É fantástico e esclarecedor. A maioria dos brasileiros não sabiam e muitos ainda não sabem o que vinha acontecendo. A gente está sabendo agora. Você quer saber? Nem os esquerdistas sabiam, porque eles eram era tudo manada, né? Era tudo teleguiado, não sabiam. Sabe por quê? Porque agora estão contra o amiguinho lá, né? A dupla agora, vocês já viram? Quando aparece o candidato lá, quando ele apresenta o seu vice, todo mundo vai, porque eles não sabiam que era um teatro. Eles não sabiam. Na verdade, eles eram tudo amiguinho. Eles brigam na frente da televisão, mas nos bastidores eles comem pizza junto e dividem o mesmo pedaço de pizza, né? Isso daí é desinformação. E uma das coisas que mais destrói uma nação é a desinformação. Irmãos, a desinformação, ela é pior do que a falta de conhecimento, do que a falta de informação. É terrível, porque ela contamina a cabeça das pessoas. Mas quem tem olhos sobre a sua cabeça, o que Jesus fala e nos ensina? Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos e pedimos, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda a nossa mente de toda mentira, ódio, de toda intriga, de toda a astuta cilada do inimigo, Senhor, contra as nossas mentes. Guarda o teu povo, Senhor, guarda a tua igreja, guarda, Senhor, em nome de Jesus, guarda, Pai querido, a nação brasileira, cobre com teu sangue a nossa nação, de todo intento do maligno contra ela, Pai, e envia os teus anjos de poder para pelejar em favor da tua igreja na nossa nação brasileira, do povo brasileiro, Pai, dando vitória àqueles que têm caráter, àqueles que defendem a verdade, e que sejam revelados os mentirosos, que seja revelada a mentira e o poder maligno sobre a vida dessas pessoas que manipulam e que desfazem aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, assim, ó Pai, aquilo que é de boa fama, que possa ser revelado no nome de Jesus Cristo. Assim eu te agradeço pela tua palavra, pelo ensinamento nesta noite, e peço, conserva, Senhor, os nossos corações e a nossa mente limpa de tudo aquilo que não provém de Ti, de tudo aquilo que não presta. Leva nossos lares na Tua paz, nos guarda, nos cobre com Teu sangue, nos livra de todo mal. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, os trabalhos continuam normalmente. Amanhã tem ensaio geral das irmãs e dos irmãos ensaiando para o Congresso da Família. Quinta-feira temos culto de libertação. Pastora Alessandra continua com a palavra. Tragam as pessoas que precisam ser libertas. No sábado agora nós temos encontro de casais. Obrigado por me lembrar. Sexta-feira tem chá das rosas na casa da irmã Vivian. Sábado encontro de casais. Domingo 7h30 da manhã oração. 9 horas escola bíblica dominical, começando mais um trimestre. Terceiro trimestre, nós vamos iniciar domingo agora, e 7 horas da noite o culto da família. Trago aqui a saudação do pastor Gerson, que os irmãos, o pastor Francisco foi hoje visitá-lo lá em Santa Rita. Ele não tem estado bem de saúde, né, está acamado, mas nós continuamos orando por ele, para que Deus dê vida, vitória e saúde na vida do pastor Gerson e da sua família. E ele manda a saudação a todos os irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos agora e para todos sempre. Que haja paz na sua vida, que haja paz na sua família, que haja paz em Jerusalém. Todos vamos dizer amém? Amém.
sua vida. Maranata.